Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana: o fluir do Rio da Graça, parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 22 a 24. A glorificação de Jesus é para nossa glorificação. Mas como ocorreu a glorificação de Jesus? O homem Jesus foi designado Filho de Deus, porque como Deus na eternidade passada, ele já era o Filho unigênito, mas como homem foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito da Santidade. Ou seja, a própria santidade de Deus teve de revestir o homem Jesus por meio do Espírito de Santidade e pela ressurreição dos mortos. Romanos 1:4. Na ressurreição, Deus introduziu para dentro de sua glória Jesus Cristo, que foi designado Filho de Deus com poder. Em Hebreus, lemos que foi criados um pouco menores que os anjos, os quais são superiores a nós em poder, pois não temos os poderes que os anjos têm. Contudo, fomos coroados de glória e de honra e constituídos sobre as obras das mãos de Deus. Hebreus capítulo 2, versículos do 6 ao 7. Todas as coisas foram sujeitas debaixo dos pés do homem, e não de Lucifer, o arcanjo que queria ser igual a Deus. Versículo 8. O homem Jesus também foi feito menor que os anjos. Versículo 9. Como filho unigênito de Deus, ele é muito superior aos anjos, mas como homem foi feito menor. O objetivo disso era que, por causa do sofrimento da morte, ele fosse coroado de glória e de honra, tendo pela graça de Deus provado a morte por todo homem, a fim de conduzir muitos filhos à glória. Versículo 10. Em outras palavras, o objetivo de Cristo era conduzir os muitos filhos de Deus pelo rio da graça, para o Oriente, para a glória. Cristo é o autor da salvação, isto é o precursor que está levando-nos para a glória, pois ele foi o primeiro homem a ir à glória. Por isso os demais homens estão seguindo nessa trilha e sendo conduzidos à glória. Toda a criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Uma vez que somos filhos de Deus, seremos também glorificados com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 ao 18. Esta é nossa herança, seremos glorificados. Portanto, na segunda vinda de Cristo, seremos glorificados e nosso corpo ganhará plena redenção, isto é, ganharemos a filiação. Embora estejamos hoje no processo de crescimento e edificação da igreja, também estamos no meio de uma luta espiritual. Em tudo somos atribulados e sofremos, mas nada se compara com a glória que vamos receber. Até mesmo a criação aguarda ardentemente que sejamos revelados como filhos de Deus. Versículo 19. Toda a criação sofreu com a queda do homem, por isso ela geme e aguarda ser liberta por meio da plena salvação dos filhos de Deus. Todo esse sofrimento ocorre porque, ao pecar, o homem levou toda a criação para uma esfera da maldição. Versículo 20. Quando foi criado, o homem estava conectado com Deus, que é a verdade. Mas ao se desconectar de Deus, ao se desconectar da verdade, também levou a criação a se desconectar dela. Assim, toda a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do homem, por causa daquele que a sujeitou. Desde então, a criação tem a esperança de que será redimida desse cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:21. Quando alcançamos a glória na segunda vinda de Cristo, a criação também será liberta de toda a corrupção e vaidade a que está sujeita. Amado leitor, é como se a criação lhe pedisse: por favor, chegue logo à glória. Pare de viver uma vida de vaidades. Vamos lutar para que o reino dos céus chegue logo, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção de nosso corpo. Versículo do 22 ao 23.
Nós que temos as primícias do Espírito, que cremos em Jesus e nos tornamos membros do corpo de Cristo, da Igreja, precisamos ter expectativa, motivação e atitudes muito mais intensas para que chegue esse dia, o dia em que seremos glorificados. É por meio do fluir do rio da graça que Deus completará o que deve ser concluído na era da Igreja. A Igreja de Filadélfia, conforme citado em Apocalipse, está consolidada e pronta para cooperar com o Senhor. Que sejamos aqueles que dizem ao Senhor: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Se é para ir às ruas alcançar as pessoas, nós vamos. Se é para cuidar das pessoas, vamos cuidar. Se é para edificar a igreja, vamos edificar. Nós estamos prontos para cooperar com o Senhor, a fim de concluir esta era.